Olá, pessoal, tudo bem? Vamos aqui a mais outros dois conceitos fundamentais para a gente entender esse processo de relacionamentos, ok? Vamos lá, a gente vai falar aqui agora de chave primária e chave estrangeira. Qual que é a caracterização desses dois tipos de chave? Uma chave primária é uma coluna que contém valores exclusivos que permitem você identificar de maneira inequívoca, ou seja, não dá para ter ambiguidade ali, não dá para confundir sobre qual informação você está falando. Se eu estivesse pensando aqui, por exemplo, na identificação de um ser humano, poderia ser o CPF. Se eu estivesse pensando na identificação de um veículo, poderia ser a placa ou o chassi. Se eu estivesse falando de uma identificação financeira, poderia ser aí o seu código do Pix que existe agora, não poderia, por exemplo, ser a sua agência do banco, porque várias pessoas estão naquela agência. Mas poderia ser a sua conta bancária, porque naquela agência, com aquela conta, só existe você. Então, poderia ter essa combinação de agência e conta. Então, são várias possibilidades que a gente tem aí no nosso mundo real para a gente identificar facilmente quando eu estou falando de uma chave primária. Então, chave primária vai ser uma chave que identifica de maneira exclusiva os seus valores. Um outro exemplo, código de barras. Você vai passar um produto no supermercado, aquele código de barras ali ele é exclusivo. Ok? Então, chave primária é uma coluna que contém valores exclusivos para identificar o restante das suas informações que estão associadas àqueles valores. Por exemplo, nessa tabela representantes, eu tenho como chave primária a identificação do representante. Não poderia nunca ser o nome do representante, porque eu posso ter duas pessoas com o mesmo nome na mesma empresa. Então, isso aí poderia gerar confusão. Já a identificação ou a matrícula daquele representante é um valor exclusivo. E a partir dessa identificação dessa chave primária, eu consigo entender quem é aquele representante pelo nome, consigo saber qual é o e-mail dele, o salário base, o supervisor e assim por diante. Legal? E o que é chave estrangeira? É uma coluna que vai conter valores que são utilizados basicamente para você fazer associação com outras tabelas de menção. Então, por exemplo, essa chave primária que eu tenho no representantes, lá na minha tabela fato de vendas, ela aparece como uma chave estrangeira, porque é como se ela tivesse vindo da tabela representantes. E vai permitir que, a partir do código do representante, eu busque informações do nome, e-mail, salário base e qualquer outra informação que eu tiver na dimensão representantes. Essa chave estrangeira, ou seja, essa chave lá na tabelinha vendas, pode se repetir? Pode, afinal de contas, um representante pode fazer várias vendas. Então, por exemplo, aqui eu tenho o representante 1007, que é o Alex, que fez uma venda aqui e fez uma venda logo abaixo e fez uma venda aqui em cima também. Então, a chave estrangeira ela pode se repetir e é comum que ela se repita. Mas, quando a partir dessa chave estrangeira eu vou buscar uma informação numa tabela de menção, essa chave lá é uma chave primária e lá ela não pode se repetir. Eu tenho que saber que o 1007 é exatamente o Alex. Então, a chave primária de uma tabela de menção é uma chave estrangeira na tabela fato, em termos práticos aqui para a gente, nos nossos relacionamentos no Power BI. Tá legal? E aí eu coloquei aqui a identificação PK e FK. É muito comum você ver aí em bibliografias de banco de dados ou documentação do próprio Power BI em inglês, chave primária, Primary Key, ou PK. Chave estrangeira, Foreign Key, ou FK, que aqui eu coloquei PK de novo no Ctrl+C, Ctrl+V, e num passe de mágica vai virar FK. Viram aí o passe de mágica? Já estou todo mundo vendo FK. Era só para ver se vocês estavam atentos. Entendido? Brincadeiras à parte, foi fácil compreender esses conceitos? Vamos validar isso aqui? Olha só, eu tenho aquela estrutura maior, onde eu tenho a tabela fato, e essa tabela fato possui várias chaves estrangeiras, que se relacionam com tabelas de menções. E nas tabelas de menções, eu tenho essa chave como uma chave primária. Se a gente for identificar aqui, por exemplo, iniciando pelo produto, que está aqui do lado esquerdo, a ID produto na tabela vendas é uma chave estrangeira.
A ID produto na tabela dimensão produtos é uma chave primária, ok? Partindo ali para localidades, mesma coisa. A identificação da localidade na fato vendas é uma foreign key, chave estrangeira. Já na tabela de localidades, tabela de dimensão localidades, ela é uma primary key, chave primária. Nos representantes, a mesma coisa. A identificação do representante é a minha chave primária da tabela representantes. E na tabela vendas, ela é uma chave estrangeira, porque ela busca informações aqui na tabela representantes. E, por fim, eu tenho a mesma lógica, o mesmo conceito aplicado ali na tabelinha de clientes. Perceberam que não é complexo, não é tão difícil? E agora uma pergunta para vocês refletirem antes de eu falar a resposta. Aí você pensa 5 segundinhos que eu vou falar. Beleza, mas a minha tabela fato-vendas, ela tem ali uma chave primária? Olha para essa tabelinha, tem alguma chave ali que é uma chave primária? Tem, eu tenho aqui a identificação do pedido, da nota fiscal. Essa identificação, ela está fazendo a identificação exclusiva de cada uma das vendas que eu fiz. E aí, ela é aqui, neste caso, na minha tabelinha vendas, uma primary key, uma chave primária, que eu poderia, inclusive, cruzar com outras tabelas para poder fazer outras análises. Por exemplo, eu poderia ter uma tabela fato de devoluções, e aí eu tenho, naquela tabela fato de devoluções, um código também que é a identificação do pedido. E por algum motivo eu posso querer cruzar informações de quais pedidos foram devolvidos. Então a gente vai vendo isso aí ao longo do nosso curso. Gostaram? Entenderam? Vamos que a coisa vai ficando cada vez melhor. Até a próxima. Tchau, tchau.